Resolvendo o problema 23, problema 23 do livro do Hadley, edição 10. É um problema sobre duas espiras. Tem uma espira maior e uma espira menor. A espira maior está percorrida por uma corrente e a espira menor não está percorrida por nada. Mas a corrente da espira maior é tal que produz um campo magnético na região da espira menor, que é aproximadamente constante. Isso, na verdade, é uma coisa que o problema nos dá de modo a facilitar a resolução do problema. E a letra A desse problema pede para que seja determinado o fluxo magnético, que seria o φB. Deixa eu desenhar melhor, ficou muito feio. φB, o fluxo magnético, através da espira menor, que seria o produto do campo B com a área da espira do campo menor, da espira menor. Então uma coisa que a gente tem que saber, na verdade, seria determinar esse campo magnético. Qual que é o campo magnético produzido por uma espira circular percorrida por corrente? Para fazer isso, a gente pode usar a lei de Biot-Savart mesmo. Eu acho que até vocês podem saber essa expressão, ou talvez essa expressão seja dada numa prova, por exemplo. Mas a gente determina aqui porque é até simples de determinar. Usando a lei de Biot-Savart, micro zero vezes a corrente sobre 4π, integral, elemento de comprimento de linha, que a gente vai tomar uma integral de linha, vetor R unitário, vetor radial unitário, sobre R quadrado. Lembrando que esse R quadrado seria o raio ao quadrado mais o Z quadrado. E o problema, na verdade, usa a letra X para denotar o eixo vertical, né? Que seria o eixo Z, mas isso é só conveniência. Escrever melhor esse Z. Z quadrado. Esse produto aqui, ds, produto vetorial, R seria ds. É melhor escrever um pouco embaixo. Seria igual a ds, o seno do ângulo entre esses dois vetores. Vou chamar de alfa. Na verdade, seria esse ângulo aqui. Alfa. Esse ângulo aqui. E o seno desse ângulo é, se vocês verem por aqui, seria o raio dessa espira, o raio sobre a distância, essa distância aqui seria a distância entre qualquer elemento da espira e o ponto onde se quer calcular o campo magnético. Então, na verdade, com essas expressões a gente já pode obter o campo. Então o campo fica micro zero I sobre 4π, isso é um 4, integral de ds R sobre R ao cubo. A integral em ds, então, é sobre o elemento de comprimento. Seria de 0 até o comprimento total do círculo, que seria 2π R. Então, campo B seria micro zero I sobre 4π, 4π vezes R sobre, tirar esse Rzinho para fora, que é Rzão mais, vou chamar X, que é o problema que chama X, o eixo Z, elevado a 3 meios. E quando eu tomo a integral em ds, desse intervalo vai ser simplesmente 2π R. Certo? Sendo que o problema, na verdade, facilita para ver gente, porque ele diz que o X é muito maior do que o R, o Rzão, que é maior do que o Rzinho. Então, na prática, a gente pode desprezar o Rzão, fazer ele ir para zero. Então, B seria, na verdade, micro zero I sobre esse 2π, vou dividir pelo 4π logo, então fica 2. Rzão quadrado. O de cima não desprezo o de baixo, porque o de baixo, esse Rzão é muito menor do que o X. Então, fica X ao cubo aqui,
Espero que não tenha esquecido de uma letra. Acho que não. Então esse seria o campo magnético em qualquer ponto no eixo da espira maior. E lembrando que a espira menor está no eixo da espira maior. Então o fluxo magnético seria trivial. Como o campo magnético é aproximadamente constante na região da espira menor, então a gente praticamente só precisa tomar o produto do campo magnético com a área da espira menor. Então não é necessário tomar, digamos que uma integral. Até a gente poderia tomar uma integral, mas a expressão final seria praticamente a mesma. Então, e a área da espira menor, lembrando, né, a área no círculo, acho que todo mundo sabe, seria R, seria, escrever aqui, π vezes esse Rzinho quadrado. E é bom não confundir esse Rzinho com o Rzinho que eu desenhei antes. São Rzinhos diferentes. Esse Rzinho seria a área da espira. Mas a gente não vai usar mais, enfim, essa distância aqui que eu tô passando o lápis. Então, tá de boa. Então esse seria o fluxo magnético através da espira menor. Agora a gente vai partir para a letra B, que diz respeito a determinar a força eletromotriz induzida num circuito, entre aspas, circuito da espira menor. Porque se eu tenho um fluxo magnético variante, esse fluxo magnético variante produz um campo elétrico. E o que é sinônimo de ter uma corrente passando nesse circuito. Então, vou apagar aqui e escrever a letra B. Então, voltando para a letra B, eu deixei essa expressão aqui embaixo para o fluxo, que a gente vai precisar derivar ela, uma vez que a força eletromotriz é o negativo da derivada do fluxo magnético com relação ao tempo. E para aqueles que não se lembram dessa expressão, talvez isso aconteça, talvez tenha uma maneira de obter, que na verdade seria pela lei de Faraday, porque um campo magnético variante, um fluxo magnético variante produz um campo elétrico dessa forma que a integral de linha do campo elétrico seria menos a derivada do fluxo magnético com respeito ao tempo. E lembrando que esse primeiro termo aqui é um termo que tem a dimensão de potencial, seria o correspondente de uma tensão, uma voltagem, que seria na verdade a força eletromotriz, porque ela é derivada desse fluxo magnético variante. Então, a voltagem derivada de um fluxo magnético variante é chamada de força eletromotriz. Então, isso aqui é o E. Então, a gente só precisa derivar essa expressão de baixo com relação ao tempo. Então, o E seria menos micro zero corrente sobre 2 Rzinho quadrado, o π, e derivar o x a menos 3 com relação ao tempo. E aí a gente usa a regra da cadeia. Cai um menos aqui, outro aqui. Então fica 3 meios. Micro zero e colocar o π na frente. Π, Rzinho quadrado. E aqui fica a derivada de... Na verdade fica x a menos 4. Derivada de x em relação ao tempo. Lembrando que o problema chama isso de velocidade. Então a gente já tem uma expressão para a força eletromotriz. Agora para a letra C, é pedido que se determine qual que seria a direção da corrente induzida na espira menor. Eu acho que dá para resolver essa letra C aqui mesmo. Deixa eu tentar desenhar a espira menor aqui em cima. Aqui a gente teria uma espira menor que está se afastando da espira maior, com uma velocidade v. Qual que seria a direção da corrente induzida na espira menor? Bom, de acordo com a lei, eu acho que é de Lenz o nome do cara, o fluxo total tem que tentar se manter constante, mais ou menos isso seria uma forma de dizer. Mas a corrente induzida na espira menor seria tal que o fluxo magnético tente se manter constante. Se o fluxo magnético está diminuindo, porque a espira menor está se afastando da espira maior, e
E, enfim, o campo magnético diminui com a distância, o fluxo magnético também. Lembrando que aqui seria uma distância x. E aqui é x, o fluxo magnético é proporcional a 1 sobre x ao cubo. Então, se x aumenta, o fluxo magnético vai diminuir. Então, o fluxo magnético está diminuindo. Então, a corrente induzida vai ser tal que vai produzir um fluxo magnético que tenta evitar um pouco essa diminuição, digamos assim. O fluxo magnético que tende a evitar um pouco essa diminuição seria um fluxo para cima, né? Então, a corrente seria uma corrente nesse sentido anti-horário. O mesmo sentido da corrente desenhada na espira menor. Então, elas teriam o mesmo sentido, porque uma corrente induzida nessa direção seria tal que o campo magnético produzido iria produzir um fluxo, iria gerar um fluxo que fosse meio que para cima, que aumentasse, contribuísse com esse fluxo da espira de baixo. Então essa seria a solução para o problema. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se tem algum erro, eu peço que vocês deixem nos comentários. E vejo vocês na próxima resolução.